Olá, 6 horas, boa noite, sejam muito bem-vindos todos vocês ao canal Vida na Língua. Eu sou professora Valéria Lopes, professora apaixonada pela língua portuguesa, por literatura e redação. Lecionei por 38 anos na sala de aula, né? E agora estou aposentada e a pandemia trouxe também essa possibilidade de nos aproximarmos de pessoas em todos os lugares do mundo. Rita, minha querida, tem uma outra, de tudo um pouco. Sejam bem-vindas, muito obrigada. Então, como eu estava dizendo, por 37 anos eu lecionei em escolas de diferentes níveis, né, de ensino fundamental 2 e também ensino médio, né? Theo foi meu aluno no ensino médio, se tornou meu afilhado. Enfim, muitos alunos queridos. E o Vida na Língua nasceu desse desejo de ajudarmos-nos, né, a compreender que quem somos nós, aquilo que desejamos, aquilo que pensamos, aquilo que realizamos, todo o nosso ser se expressa por meio de gestos, né, de fisionomias, né, de traços, a voz que se alteia, que se modula, mas, sobretudo, nós nos expressamos por meio dessa ferramenta, como eu disse, palavra da moda, maravilhosa, chamada língua portuguesa. A língua portuguesa fala, comunica quem nós somos. Por isso é muito importante cuidarmos do que falamos, não só do que pensamos, nem só do que fazemos, mas do que falamos, porque a palavra revela quem eu sou. E hoje nós vamos falar de um tema que é figura de linguagem. Olá, Renata, querida, minha filha do coração. Olá, Célia Siciliano, Rosângela, Michele Gama, que foi minha parceira no Vida na Língua, maravilhosa também, que deu um improve, né? Michele, seja bem-vinda. Renata, minha amada. Então, como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar de figura de linguagem. Esse assunto é belíssimo, é espetacular, mas é imenso. Ele não tem fim. Então, infelizmente, nós não teremos tempo de tratar de todos os aspectos que o assunto nos possibilita, tá? Mas, e também, assim, eu tinha dito para vocês, olha, quarta-feira eu vou revolucionar, mas eu me deparei com duas questões. A primeira é a inversão, a imagem fica invertida. A minha filha tentou me ensinar uma forma de fazer, mas eu precisaria de 2 celulares, e aí eu achei que ainda não era o momento para eu me desafiar tanto. E a outra questão é que eu ainda não sei como fazer para, aqui no Instagram, poder projetar algumas imagens. Então, eu tive que mudar um pouco a ideia original que eu tinha. Mas, então, vamos lá. Para falarmos de figura de linguagem. Boa noite, Cristina Rodrigues. Então, para falarmos de figura de linguagem, vamos começar pensando na palavra figura. O que é uma figura? Vocês podem dizer aí, né? Figura é um desenho, é uma imagem. Mas nós não temos um lápis na mão, nós não temos a tinta. Como essas figuras vão se organizar? Por meio dos nossos pensamentos, por meio das nossas palavras e por meio das múltiplas possibilidades que temos de combinação. Então, por isso é figura de linguagem, é figura que vai se construir pela linguagem verbal. E olha, gente, que coisa linda, né? Porque existem experiências, existem emoções, existem pensamentos que eu vou usar um adjetivo que eu adoro, inefável.
existem experiências que são inefáveis, existem pensamentos que são inefáveis, existem sentimentos que são inefáveis, né? Ou seja, parece que as palavras são poucas e para traduzir aquela ideia, aquela emoção, aquele desejo. O Carlos Drummond de Andrade, meu poeta do coração, ele tem um poema lindíssimo, O Lutador, em que ele diz, né, que as palavras são tantas e eu pouco. Né? Então é como se existem muitas palavras, mas às vezes o que eu sinto, eu não encontro as palavras para traduzir exatamente o que eu gostaria que o meu ouvinte ou o meu leitor absorvesse. E aí a inteligência humana, que é algo extraordinário, nos dá essa possibilidade de usarmos figuras de linguagem ou figuras de estilo, né? Hoje eu vim um pouco mais estilosa, então o estilo também está presente na linguagem verbal, né? E então, vamos lá. Michele, Michele, que carinho, só o seu sorriso já nos encanta. Muito obrigada. Olá, Isa. Seja bem-vinda, minha colega lá do curso da escrita lucrativa. Charlotte, sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Já falamos do que seja, por que figura de linguagem e por que precisamos das figuras de linguagem, né? Para podermos expressar o inefável, aquilo que as palavras parecem não serem suficientes para traduzir. Então, vamos pensar. As figuras... Ó, gente, eu tenho aqui, ó, eu gosto de mostrar, eu tenho uma fichinha, né? Com os tópicos para não me perder. Então, é por causa do tempo. O tempo voa, né? E olha aí, figura de linguagem. E então, vamos pensar. As figuras de linguagem, elas são de 3 tipos, né? Nós temos figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de construção ou sintaxe. Vamos entender direitinho o que vem a ser cada um desses tipos, né? Então, figuras de palavras. Quando nós trabalhamos com as figuras de palavras, nós vamos estar no nível da relação entre um significante e um significado. Então, para entender o que é isso, significante. Vamos imaginar, vou pensar aqui uma palavra luz. Quando eu digo luz, eu estou fazendo uma cadeia sonora. Luz, né? Luz. Então, se eu estivesse escrevendo, eu teria as letras, L-U-Z. Isso é o significante. É a palavra em si. O que é o significado? São os atributos, o sentido que essa palavra tem. Então, a palavra luz, o que é luz? Luz são ondas eletromagnéticas que os nossos olhos são capazes de captar. Isso é a luz. Agora, quando o saudoso Vando cantava, e ó, pessoal, eu estou revelando a minha idade, mas eu já falei que eu vou fazer 60 anos em breve, muito breve. Então, quando o Vando cantava, você é luz, é raio, estrela e luar, né? Manhã de sol. O que ele fez? Ele pegou você, que é a pessoa, né? A mulher amada, provavelmente, né? Você, e transformou essa pessoa em quê? Em luz, raio, estrela, luar, manhã de sol. Então, ele usou esses significantes e trouxe tudo aquilo que cada uma dessas palavras pode significar e traduziu, condensou isso naquela pessoa que ele diz, você é. Ele transforma essa mulher. E aí cabe a nós entender, mas que mulher é essa? É luz, é raio, é estrela, é raio de luar, é uma manhã de sol. Então, tudo o que essas palavras significam ao mesmo tempo se transformam naquela pessoa. Isso é uma figura de palavras chamada metáfora. As metáforas estão presentes no cotidiano o tempo inteiro, né? Existe um tipo muito particular de metáfora, que é a catacrese, quando a gente fala, as bocas do meu fogão estão todas entupidas. Ó, boca é isso aqui.
mas por aproximação, por associação mental, né? Eu vejo que ali é um lugar onde saem coisas, enfim, vai sair a chama ali. Então, a boca do fogão, a perna da mesa, não é perna, é uma haste, mas a gente chama de perna porque sustenta, mantém em pé, a boca da garrafa, né? Então, isso é a metáfora, figura de palavra. Catacrese também é uma figura de palavra. Depois eu vou trazer algumas outras aqui. Bom, vamos ver quem está mais aqui. Cláudio Silva, olá. A Natália, querida, seja bem-vinda. Leudina, Juliana, Cristiane Gouveia, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos. E então, falamos do que vem a ser uma figura de palavra, né? Também o Lulu Santos, né, quando canta, eu até fiz um rios hoje, né? Como uma onda, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Como uma onda, a vida vem em ondas, como mar, né? Então, a vida vem em ondas como o mar. Comparem com você é luz, é raio, estrela e luar, né? Aí nós temos a metáfora, que é uma tradução, uma transformação. Agora, quando o Lulu Santos diz que a vida vem em ondas como o mar, ele fez uma comparação. A vida continua sendo vida, o mar continua sendo mar, mas ele aproxima os dois. Então, vejam que a figura de linguagem tem lá o conectivo como, que vai estabelecer a relação entre a vida e o mar. E o que há de comum entre ambas? As ondas, o movimento, as mudanças, né? As marés, mas é como o mar. Ela não é o mar. Ela não se transforma no mar. Então, a figura de linguagem, a comparação, quando que a comparação é uma figura de linguagem? Nem toda comparação é uma figura de linguagem. Né? Se eu digo que eu sou tão morena como a minha filha, por exemplo, eu estou comparando seres da mesma natureza. Para ser uma figura de linguagem, é preciso que esses elementos que estão sendo comparados mentalmente, transformados um no outro, como na metáfora, ou aproximados, como na comparação, eu preciso que esses elementos sejam de naturezas completamente diferentes, tá certo? Senão, eu não tenho construção de imagem. Então, figuras de palavras. E a gente vai depois aprofundar um pouquinho mais. Muito obrigada pelos corações. Continuem mandando os corações, porque é importantíssimo, né? Para que mais pessoas possam vir participar conosco dessa nossa segunda live. Também temos as figuras de pensamento. Nas figuras de pensamento, o que ocorre? É no nível mental, é no nível da reflexão, né? Quando o Lulu Santos, também eu gosto demais dessa canção, quando ele diz assim, não haveria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. Né? O que ele faz? A luz é luz, a escuridão é a escuridão, o som é o som, o silêncio é o silêncio. Mas o que ele faz? Ele coloca uma coisa em oposição à outra, valorizando a existência de ambas. E aí nós temos que pensar, porque não tem transformação de uma coisa em outra. É no nível da imaginação, do pensamento, da elaboração do raciocínio. O que ele está dizendo? Que a vida, ela é cheia ali, depois ele vai continuar, ele fala da paixão que ele sente, né? Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de desejos e de luz, nós somos medo e desejo, e por aí vai. Então, mas o que ele está dizendo? Que são pessoas diferentes, com sentimentos, às vezes até opostos, mas uma coisa não existe sem a outra, né?
Então, as figuras de pensamento, elas são assim, as ironias, né? Eu confesso que eu tenho alguns problemas com as ironias, porque eu acho que extremamente, às vezes uma ironia leve cai bem, mas abusar da ironia, né? Às vezes é porque você não está querendo dizer a verdade, aí você usa a ironia, porque a ironia você revela o contrário daquilo que você pensa. Então, eu acho uma figura de linguagem que a gente precisa ter muito cuidado para usar, porque às vezes ela revela uma personalidade não tão confiável assim, né? Mas é uma figura de pensamento também, né? Porque se eu disser assim, a Valéria, ai meu Deus, a Valéria tá tão lindinha, né? Tão lindinha. Ó, já deu para entender que eu estou pensando o contrário do que a minha cara está dizendo, né? Então, isso é a ironia. E nós temos também as figuras de construção ou de sintaxe, mas é que nem sempre é a sintaxe que está envolvida na construção. E eu vou mostrar, eu mostrei para vocês, por exemplo, na live de segunda-feira, quando eu trouxe, nós estávamos falando de crase e do uso do acento grave, quando ele é diferencial, né, para distinguir a preposição do artigo. Eu falei disso na segunda-feira, está lá no IGTV, quem perdeu pode assistir. Olá, Fabiane de Oliveira, Bruna Justa, Lutaisa, João, meu professor treinador, João. Oi, Cabral, que alegria, Fabiane. Que bom ver vocês por aqui, gente. Muito obrigada. Então, voltando, quando eu estava falando do hino nacional, né? Nós cantamos. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E eu mostrei para vocês que a estrutura desses dois versos, ela está na ordem inversa. Começou pelo verbo, que é a palavra mais importante desse predicado, ouviram. Depois foi ao lugar, né? Do Ipiranga, vai ser o adjunto adnominal de margens, né? Margens plácidas do Ipiranga. Então, ele faz toda uma inversão e eu coloquei para vocês na ordem direta. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Lembram-se que eu falei que o Sarney queria colocar uma crase, um acento indicativo de crase, um acento grave ali, indicativo de crase, e que não seria, né? Não é uma adjunta adverbial, é um sintagma nominal com a função do sujeito. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o quê? O brado retumbante de quem? Do povo heróico, do povo português, né? Então, isso incomodou o José Sarney e ele queria transformar o sujeito num adjunto adverbial de lugar. E isso é o quê? É uma figura de construção chamada hipérbato, que foi muito usado no barroco, né? No barroco de uma maneira geral, mas no barroco brasileiro eu vou trazer hoje o Gregório de Matos para falar um pouquinho de metonímia, vou mostrar para vocês. Então, aí está explicado o que é uma figura de palavra, o que é uma figura de pensamento e o que é uma figura de construção. Deixa eu dar um olá aqui. Francisco lá, meu querido Francisco lá de Buenos Aires. Eu acho que é você que eu estou vendo o rosto. Que bom, se for você, me diga aqui. Márcia, lá de Portugal, que alegria, minha sobrinha querida, que saudade de você, de toda a família. Então, vamos agora pegar uma por uma, né? Um cuidado que nós devemos ter quando usamos as figuras de linguagem é o cuidado com os clichês. O que vem a ser um clichê? Quando uma figura é muito batida, ela já está vulgar. Vulgar, gente, a palavra vulgar vem de vulgares, que significa popular. Então, ela já se popularizou demais, se tornou óbvia. Mas vejam bem, vou mostrar para vocês o que é um clichê. Mas vejam bem, imaginem as mães quando seus filhos
com 4, 5 anos de idade, dizendo assim, mamãe, você é a flor do meu jardim. Gente, a gente se derrama, isso é lindo, é maravilhoso. O meu filho sabe fazer metáfora. Ele disse que eu sou uma flor do jardim dele. O que ele está querendo dizer com isso? Que a mamãe é suave, que a mamãe é linda, que a mamãe é cheirosa, que a mamãe é delicada. Agora, gente, eu vou fazer 41 anos de casada no domingo. O meu marido dizer que eu sou a flor do jardim dele? Ah, meu Deus do céu! Vai crescer, né? Por quê? Porque mamãe é uma flor, é uma metáfora que todo mundo já usou demais. Então, virou clichê. É isso que é clichê, né? Quando já não tem mais uma novidade dentro, tá certo? Então, eu quero chamar a atenção para isso, cuidado, né, com o clichê, mas é muito importante duas coisas quando a gente pensa em figura de linguagem. Primeiro, nós precisamos saber quando usar, qual usar e como usar. Essas 3 perguntas precisam ser respondidas. Por quê? Por exemplo, em discursos acadêmicos, os doutores da lei não costumam gostar que se use figura de linguagem, porque é linguagem figurada. E o discurso acadêmico é um discurso denotativo, objetivo, né? Que precisa ser o mais objetivo possível. E a linguagem, a figura de linguagem, ela é subjetiva. Quando eu digo você é luz, é raio, estrela e luar, quando Vando disse isso, né? Qual é a imagem que nós vamos fazer? Quantas pessoas estiverem aqui, quantas imagens diferentes? A nossa subjetividade vai dialogar com aquela ideia ali, tá certo? Mas agora vamos avaliar e vamos verificar algumas figuras de linguagem a partir de alguns mestres da língua portuguesa. E eu vou começar com o criador do português moderno. O português moderno não é o português contemporâneo, que é Camões. Camões é um poeta brasileiro português, né, que escreveu os Lusíadas lá no século XVI. E Camões, os sonetos camonianos são de uma beleza ímpar. E há um soneto muito conhecido, né? Com certeza vocês já se depararam com esse soneto em algum momento, que é o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Bom, aí ele vai, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre as gentes, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe e se perder. E por aí vai, né? Eu não vou declamar o soneto todo. Mas vamos pegar essa primeira estrofe. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida. Amor é ferida. Amor é um contentamento. Amor é dor. Então, o que ele fez? Amor é, amor é, amor é, né? Ele só usou a palavra amor no primeiro verso, depois ele repetiu é. E quando ele diz amor é fogo, ele está construindo uma metáfora, porque amor é um sentimento e fogo é chama, né? Oxigênio que se inflama ali, né? Então, amor é fogo, amor esqueci agora. Amor é fogo, que sem se ver, é ferida. Amor é ferida. Não, não é uma ferida. Ferida é quando a gente faz um machucado. O que ele está fazendo? Metáforas. E essas metáforas podem ser interpretadas. Hoje não é esse o nosso objetivo. Mas o que ele diz mais? Que amor é fogo que arde. O que é um fogo que arde? É um fogo cuja chama está ali. O fogo está queimando ali. A chama está acesa, está intensa. Então, se a chama está acesa, eu posso ver a chama. Mas ele diz que esse fogo, ele arde sem se ver. Depois ele diz que é uma ferida que dói e não se sente. Depois ele diz que é um contentamento, uma alegria, um contentamento descontente. É uma dor que desatina, quer dizer, que tira a razão, que tira o juízo. E deve ser uma dor lancinante sem doer.
Então, vejam, ele usou metáfora no início e depois, na definição, na descrição desse sentimento, ele faz o que? Absurdos. Ele compõe absurdos. Né? Então, a gente pergunta, o que esse cara quer dizer? É fogo que arde? Como assim? Nós ficamos nos perguntando. Pensamento. Isso é figura de pensamento, que se chama paradoxo. O que é o paradoxo? É essa contradição. Esse absurdo, né, de coisas que são opostas, mas que acontecem ao mesmo tempo. É diferente do Lulu Santos. Não existiria som se não houvesse o silêncio. É um ou outro. Quando tem som, não tem silêncio. Quando tem silêncio, é ausência de som. A minha querida Cecília Meirelles, no Isto ou Aquilo, quando se faz sol, não se tem chuva, não tem sol. Isso é antítese. Anti, contrário, tese. Né? Afirmação, ideia. Então, mas aqui o Camões usou o paradoxo para mostrar que o amor é esse sentimento contraditório, né? que mexe com a alma da gente, né? Que se revela de uma maneira assim, tão intensa, tão forte, mas que eu não consigo dizer o que é. E é tão inefável o amor, né? É tão difícil encontrar palavras que ele constrói todas essas imagens. E ele também usa uma figura de construção. Quando ele diz, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida, é um contentamento, é dor. Ele repetiu aí a forma verbal, né? Do verbo ser. Isso se chama uma figura de construção, que está dando ritmo. Então, é um soneto, então ele já tem uma estrutura que é rítmica, né? Tem rimas, tem versos decassílabos, né? De 10 sílabas métricas, isso daí também pode ser um outro tema para uma outra vez. E aí ele traz essa repetição no início dos versos para dar ritmo. Isso é uma figura de construção, porque está na estrutura, na organização do verso. Tá certo? E essa figura se chama anáfora. Olá, Marcelo Maurício, seja bem-vindo. Ria Brantes, olá. Tati Tucci, querida. Vica Almeida, olá, Vic. Raquel, sejam bem-vindos todos vocês à segunda live no Vida na Língua. Quem chegou agora, nós já tratamos de muitas coisas, ainda vou falar um pouquinho mais, mas depois estará, talvez amanhã, estará no IGTV. Eu não costumo colocar imediatamente, porque a Aline Vale trabalha, né? Dá uma organizada, né? Ela elabora como vai colocar. Então, eu quando faço de uma vez. Quando vocês virem as coisas assim, direto, assim, fui eu que fiz. Quando é tudo trabalhadinho, os conteúdos são meus, mas as artes são da Foi da Michele, teve um tempo que foi da minha querida Patrícia Nogueira, que foram parceiras também, mas que infelizmente não puderam continuar. Então vamos lá, né? Já falamos do Camões. Agora eu vou trazer um pouquinho de música, porque a Josiane Gomes colocou lá na caixinha. Por que não traz um pouco de música? Então eu acho que esse tema dá para a gente trazer. Eu não canto muito bem, né? Meu amigo Alfredo, que eu não sei se já entrou, ele disse que entraria, tem uma voz belíssima, mas vou tentando, tá, gente? Vocês, por favor, não levem a mal. Mas então, o Djavan diz assim: o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em círculos para alimentar a matilha. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto magra, feito desgosto de filha, né? E aí o amor é um grande laço, é um passo para uma armadilha, é um lobo correndo em círculos para... Gente, que esplendor é esse, né? Que cabeça tem esse cara, né?
O amor é um sentimento assim que invade. Eu amo demais. Né? Eu sou uma mulher que ama demais, mas não sou psicopata, não, gente. Não tem essas coisas. Também psicopata não ama ninguém, né? Mas, enfim, o amor é um grande laço. Olha a metáfora aí novamente. Tá certo, pessoal? O Dalton Trevisan, gente, quem não conhece esse autor tem que conhecer o Dalton Trevisan. Eu adoro os contos do Dalton Trevisan. E tem um conto dele chamado Cemitério de Elefantes. Gente, dói o coração, mas é lindo, sabe? É lindo. E ele vai trabalhando... eu estava falando antes, deixa eu voltar, do Djavan. Eu falei da metáfora, mas ele lá embaixo fala feito desgosto de filha, né? Tanto engorda quanto magra, feito desgosto de filha. Então, a filha que desgostosa pode engordar ou emagrecer. E aí ele fez a comparação, né? Mas olha, gente, olha onde ele tira essas coisas maravilhosas, né? Tinha que ser os nossos poetas lindos, maravilhosos, né? E eu estava falando do Dalton Trevisan do Cemitério de Elefantes. Olha só, gente, a gente sabe, a ciência já revelou que os elefantes têm uma memória, né? Uma memória imensa, e quando ele percebe que ele vai morrer, ele ruma na direção, numa região lá da savana africana, para morrer nesse lugar, né? Quando ele sabe que ele vai morrer, quando ele não é assassinado, né? Quando ele morre de velhice, de morte natural, realmente, ele migra para lá. E o Dalton Trevisan tem um conto em que ele dá esse título. E aí, para você entender que é o Cemitério de Elefantes, você tem que ler o texto. Bem, eu acho que eu vou ter que falar um pouquinho, eu não vou ler o texto todo, não vou contar toda a história, mas a história se passa no mangue, né? E são moradores de rua que, por força das circunstâncias, bebem muita cachaça. E aí, essas personagens, elas têm trombas, né? Então, imagina, ficam com a fisionomia muito inchada, os pés inchados, né? E aí o conto se chama Cemitério de Elefantes. Precisam ler. Procurem lá, Cemitério de Elefantes, Dalton Trevisan. É belíssimo. E aí vocês vão ver o quê? Que a metáfora, ela tanto pode estar presente assim, numa frase, num verso, como ela pode organizar um texto, ser a base, ser o princípio da construção. E no caso desse conto do Dalton Trevisan, é exatamente assim que acontece. Aliás, ele faz coisas maravilhosas com as figuras de linguagem, estruturando os seus contos, tá? E o Machado, agora eu vou falar um pouquinho do Machado de Assis, né? Machado de Assis, o grande mestre da prosa. Machado também foi poeta, mas eu gosto da prosa machadiana, sobretudo dos contos machadianos. Mas, há livros que são clássicos, né? Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, precisamos ler esses textos, né? Mas lá em Dom Casmurro tem um momento que o Bentinho diz assim: deixe-me ver os olhos, Capitu. Lembrei-me da descrição que José Dias fez deles. Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Gente, o que é isso? Olhos de cigana. Olha o que ele faz. Capitu é um ser integral. Ele pega os olhos. E pela caracterização que ele faz dos olhos, nós vemos a Capitu inteira. Podemos imaginar a Capitu inteira. Isso é a metonímia, que também está presente quando bati um prato hoje. A gente não bate o prato, né? A gente não come o prato, a gente come o conteúdo do prato. É a metonímia. Eu li praticamente todo o Machado de Assis. Eu li Machado? Machado é possível de ser lido? Claro que não. Eu li a obra, quase toda. Acho que eu não li tudo, não. Mas quase toda, né? Então, as figuras de linguagem, elas estão aí o tempo inteiro. E Machado foi primoroso. Mas eu também gosto muito da descrição das personagens do Cortiço. Eu diria que o Aloysio Azevedo foi ali o primeiro a fazer reificação,
que é o contrário da personificação, que são figuras de pensamento. Na personificação, o que, que nós fazemos? Nós transformamos seres que não são humanos em humanos. Nas histórias infantis, as histórias infantis são muito ricas em personificação ou prosopopeia, né? Que é exatamente nas fábulas, né? Os animais falam, os objetos, a diferença entre fábula e apólogo. No apólogo a agulha e a linha, que também é do Machado de Assis, né? São os objetos que se transformam, ganham características humanas, pensam, falam, sorriem, sentem, né? Então, a reificação é o contrário, é quando um ser humano é coisificado. Eu vou falar disso daqui a pouco, quando eu ler para vocês o conto do Carlos Drummond de Andrade. E então, o Machado eu falei lá da metonímia, mas eu quero também trazer o Gregório de Matos, que em Buscando a Cristo, um soneto lindíssimo, em que eu só vou ler alguns versos, né? A voz correndo voo, braços sagrados. Nessa cruz sacrossanta descobertos. Aí depois, no segundo estrofe, a voz, divinos olhos eclipsados. A voz, pregados pés. Então, o que ele está nos dizendo? Que Cristo, cada parte, cada sofrimento, cada dor, cada pedacinho de Cristo fala da nossa salvação. Então, a voz correndo voo, braços sagrados. Ele fala de Cristo pelos braços, pelos pés pregados, pelos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas vertidos, né? Então, a metonímia é essa figura que dá flashes. Mas nesse flash, mostra tudo. Traz o todo ali, tá bom? E aí vamos ver agora uma figura de construção bem legal com a Cecília Meirelles. Cecília Meirelles tem o livro Eu Isto ou Aquilo, que é infantil, é lindo. E lá tem a chácara do Chico Bolacha. Na chácara do Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Quando chove muito, o Chico brinca de barco, porque a chácara vira charco. Então, veja, ela vai... né? A chácara do Chico Bolacha. O que se perde nunca se acha. Então, esses são... Isso vai dando ritmo, vai dando musicalidade e vai fazendo a gente ver o Chico andando, né? Deve ser assim, meio londroco, sei lá, batendo chinelo e o pé na água. Então, é um recurso, é uma figura chamada aliteração, que é a repetição de um mesmo som consonantal, quando é vocálico, é assonância. E ela está dando essa ideia desse movimento do Chico, né? Chácara do Chico Bolacha. Então, esses são... É muito legal. E a aliteração... Meu marido riu, ele está ali atrás e riu, né, do que eu falei. E é uma figura de construção, porque está na estrutura da composição do verso. Vocês estão entendendo direitinho, pessoal? A Aline está dizendo que amava ler o Isto ou Aquilo quando era criança. Olá, Fati Novelo. Oi, Adriana Moni. Obrigado. A Renata está dizendo que eu canto e encanto. Ah, tá bom. Eu aceito. Eu sei que você me ama, Renatinha. Tudo bem. E aí, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, mandem aqui que eu vou tentar. Eu tenho que chegar assim pertinho, aí fico com carão. Mas... pode mandar que eu vou tentar responder se eu souber, tá bom? E aí, agora eu quero trazer para vocês, para nós já irmos concluindo, eu quero trazer para vocês, está aqui, eu não sei de cor, então eu quero trazer para vocês, desculpa, é que eu estava pegando ali o papel, meu marido falou, saiu da imagem, mas é porque eu quero ler o conto do Carlos Drummond de Andrade, que não é só poeta, né? Drummond escreveu contos. Tem um texto, um romance, é uma fábula linda, que é O Elefante e a Pulga. Uma história, a história de dois amores. Ó, quem tem filho pequeno aí, vai lá, é do Drummond. É lindo, é lindo, lindo, lindo. Mas eu vou ler para vocês um conto do Drummond chamado Essas Meninas. As alegres meninas que passam na rua
com suas pastas escolares, às vezes com seus namorados. As alegres meninas que estão sempre rindo, comentando o besouro que entrou na sala e pousou no vestido da professora. Essas meninas, essas coisas sem importância. O uniforme as despersonaliza, mas o riso de cada uma as diferencia. Riem alto, riem musical, riem desafinado, riem sem motivo, riem. Hoje de manhã, estavam sérias. Era como se nunca mais voltassem a rir e falar coisas sem importância. Faltava uma delas. O jornal dera a notícia do crime. O corpo da menina encontrado naquelas condições em lugar ermo. A selvageria de um tempo que não deixa mais rir. As alegres meninas, agora sérias, tornaram-se adultas de uma hora para outra. Essas mulheres. Ai, fico arrepiada. Toda vez que eu leio esse conto, me arrepia toda. Sim, senhora! Muito bom. Obrigada, sim, senhora. Tati Tucci, minha filhotinha, maravilhosa. Então, gente, nesse conto do do Carlos Drummond de Andrade, aí, os meus amores ficam se degladiando aqui. Agora sou eu, agora sou eu. Não, agora é a hora do Drummond. Nesse conto do Drummond, olha que coisa maravilhosa. O Drummond tem a antítese, que é uma figura de pensamento, e o que ele faz? Ele constrói, são 4 parágrafos. 2 parágrafos falando dessas meninas e 2 parágrafos falando da transformação que elas sofrem. Né? Então, nós temos um movimento que é um movimento do positivo para o negativo, da alegria para a tristeza, do riso para a dor, né? da meninice para a maturidade antecipada. Então, o Drummond pega a antítese, tem pequenas antíteses aqui internas, mas olha como ele é genial. Ele pega a antítese, que é essa ideias contrárias que acontecem em tempos específicos, cada um dentro do seu tempo, e constrói o ponto. Então, como eu falei lá do cemitério de elefantes, do Dalton Trevisan, o Drummond faz isso aqui com a antítese. O Dalton fez lá com a metáfora e com a metonímia, e ele faz aqui com a antítese. Tem muitas outras questões aqui de língua, né? Quando ele rompe com a norma em diversas situações, mas isso aí teria que ser uma live só para falar desse conto. Então, mas aqui o que a gente está vendo? Esse movimento pendular de mudança, né? De mudança, uma mudança dramática que acontece. E por que é um conto? Nós temos uma situação inicial de harmonia, que são as meninas que riem alto, riem musical, riem desafinado. É uma outra figura de construção chamada gradação, né? E aí ele tem a reificação. Olha só, quando ele diz assim, as meninas alegres, as alegres meninas que estão sempre rindo, comentando o besouro que entrou na classe e pousou no vestido da professora. Essas meninas, essas coisas sem importância. Gente, olha só o que ele faz aqui. Ele gera uma ambiguidade. O que são coisas sem importância? São as meninas ou o que elas comentam na hora da aula? Essa ambiguidade é proposital. Por quê? Porque essas meninas foram reificadas, coisificadas. É o processo inverso da personificação. Elas são transformadas em objetos, né? Então, se são objetos, eu posso me servir delas como eu quiser. E aí o psicopata vai lá e sequestra uma menina. E ele trata tudo como já sabido, como já conhecido. Isso daí eu vou falar numa outra aula que eu vou dar hoje sobre transgressão da linguagem, que eu vou falar especificamente para escritores. Bem, a Isa está dizendo que o Drummond é sensacional, eu também acho. A Fátima Novello, gosto também de Drummond, lembranças de um mundo antigo. Oh, lindo, lembranças de um mundo. Infância do Drummond.
a minha vida, a minha história é mais bonita que a do Robinson Crusoe. Termina, acho que é assim. Se não é assim, é mais ou menos assim. Então, meus queridos, a Michele estava dizendo, era isso que ia perguntar, sobre essa ambiguidade proposital. Exatamente, Michele. É uma ambiguidade proposital. Bom, meus queridos, foi isso que eu preparei para vocês. Eu não sei, deu um gostinho, tem muito mais coisas, né? Tem o pleonasmo, o vicioso, não vicioso, tem a silepse, né? Que é sempre uma questão, a silepse de gênero, de número, que são figuras, a elipse, que são figuras de construção. Temos a sinestesia, que é uma figura de pensamento maravilhosa, em que você mistura sensações, né? O gosto amargo, o gosto amargo não, o gosto amargo é a sensação de paladar. O cheiro doce, por exemplo, né? Se é cheiro, é olfato, doce é percepção gustativa, é uma percepção sinestésica, chamada figura de linguagem sinestesia. Bem, foi isso que eu preparei para vocês. A Fê Souza entrou agora, Fê Souza, quando a gente está terminando, nós já temos 45 minutos de duração. Francisca Dantas. Pessoal, eu espero que vocês... A Isa está dizendo, a sua aula é uma mistura de figuras com literatura. Realmente não dá para separar, não dá mesmo, né? Porque a figura de linguagem, ela vai, se for bem empregada, ela vai conferir literariedade ao texto, né? Porque ela vai gerar uma novidade, um estilo, uma forma totalmente inusitada. E quanto mais inusitada, mais surpreendente será, mais cativante, né? Maravilhosa live, obrigada em compartilhar e ensinar de forma tão leve a nossa língua portuguesa. Eu que agradeço, Rosângela. Quando será a próxima, Tati Novelo? Já te digo. Segundas e quartas. Todas as segundas e quartas trataremos de um tema. Eu confesso que eu ainda não sei qual será o tema de segunda. Eu gosto sempre de esperar o que o pessoal vai comentar. Se quiser entrando lá, mandar um direct, né? E sugerindo algum tema. Eu tenho já um tema que talvez eu aborde num desses dias, que é o infinitivo flexionado, o infinitivo impessoal, infinitivo impessoal, infinitivo pessoal, que foi um pedido até de uma grande escritora muito querida, Ângela Guerra, que ela disse que percebe que as pessoas têm muita dificuldade com isso. Então, eu já até tenho uma aula gravada, mas aqui a ideia é que nós possamos interagir. Michele, ela tem paixão em cada palavra pronunciada. Obrigada, Michele. Você também tem essa paixão. Então, meus amores, eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês. Aqui estão aparecendo para mim agora, eu não observei antes, 20 pessoas ainda estão conosco nesse momento. Então, eu estou muito contente. Todas as segundas e quartas-feiras. Inicialmente, vamos tratar só de gramática, mas depois vamos falar de produção de texto, vamos falar também de literatura, tá certo? Então, muito obrigada a todos vocês. A Michele está dizendo, ajuda a gente a usar as metáforas nos textos da web. Ok, vou procurar fazer isso sim, Michele. Fica um desafio aí para mim, porque eu também não sou muito boa em textos da web, né? Mas estou aprendendo. E aprendi muito com você. Lutaisa, muito obrigada. Queridos, muito obrigada pela participação de vocês. E até segunda. Muito obrigada, Charlotte. Até segunda. Aguarde ansiosamente. Rita, muito obrigada. A Márcia Bastos, minha querida Márcia Bastos, da Minha Vida Ideal, hashtag Minha Vida Ideal, Márcia Bastos. Esther da Nova, muito obrigada, minha querida, fraterna para sempre. Um beijo carinhoso no coração de vocês. Tenham um restante de semana maravilhoso e passem lá pelo canal, deem sugestões, comentem as postagens, compartilhem com as pessoas que vocês acham que podem aproveitar as nossas dicas e até a próxima segunda-feira, às 18 horas, aqui no Vida na Língua. Tchau, gente!